Já vai começar, deixa eu só dar mais um tempinho pro pessoal entrar. Hoje vai ser poderoso esse estudo, viu? Leviatã rendeu. O trono de Leviatã, teve muita gente que me chamou. Conquistei muitos seguidores novos, inclusive conquistei pessoas para ajudar de mentoria, para vocês verem como foi bom, tá? Então eu acredito que vai ser muito bom também hoje. Vocês vão aprender dentro da palavra, tá? Vou colocar um fundinho aqui. Dentro da palavra. Todo dia a live é às 4, tá, gente? A gente faz às 4 da tarde. Todo dia não, 2 vezes na semana. Porque eu dou seminário, os seminários são à tarde. Só que hoje eu deixei às 5 porque eu fui levar minha mãe no médico à tarde. E aí, pra poder fazer a live pra vocês, eu troquei o horário, tá? Coloquei às 5, mas geralmente é às 4, que fica melhor pra gente. Não estranhe se daqui a pouco o Pipi chegar me chamando, porque ele vai chegar da escola, ele vai bater aqui, mas a gente vai dar continuidade na live no nome do Senhor Jesus, tá? Vamos começar. Eu sou muito pontual. Eu queria que já tivesse todo mundo, pessoal, aqui, só que assim, eles vão entrando, depois eles vão assistir, que vai ficar gravado, tá? Vou deixar salvo para vocês. Hoje a gente vai falar do trono de loucura. E eu quero que nós vamos ter que orar também, tá? Nós vamos estar mexendo em patente alta, nós estamos falando de principado e potestade. Eu já falei um pouquinho da aula de demonologia na outra live e hoje eu vou complementar com esse trono, tá? Então, antes da gente começar a dar início no estudo, eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos fazer uma oração de guerra no nome de Jesus, tá? Minha pastora já entrou, glória a Deus. Vou começar com uma oração, quero que vocês fiquem na intercessão, porque vamos entrar no mundo espiritual e, consequentemente, vai vir um contra-ataque. Eu já falei para vocês, quando a gente entra no mundo espiritual abrindo a visão das pessoas, Satanás não gosta. Então, a gente vai orar agora, vamos nos revestir de toda a autoridade que Deus nos deixou para poder começar a fazer esse destronamento desse trono. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive e reina, Pai, o nosso amigo, Cordeiro amado Jesus Cristo. Pai, neste momento eu quero entrar, Pai, nas cortes celestiais e eu me coloco no campo de batalha, Pai. Senhor, eu me apresento agora nas cortes celestiais e eu te peço, meu amigo, prepara agora um arcanjo de alta patente. Eu te peço que o Senhor libere anjos ministradores de libertação, Pai, para que ao eu entrar no mundo espiritual eu começar a destronar esse espírito chamado Belial, Pai, que o Senhor possa movimentar as cortes celestiais, Pai. Senhor, eu te peço nesta tarde, blinda nossa mente, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, Pai. Passa gotas do sangue do Cordeiro amado, Pai, nos umbrais das nossas casas. Sela nossa mente, Pai. Coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor, nesta tarde, Pai, eu quero te pedir, amigo Espírito Santo, desce o rolo da revelação, que eu seja totalmente dependente do Espírito Santo, que neste momento não seja mais a Thalita, mas que seja o Espírito Santo através da vida da Thalita, Pai. Eu te peço, amigo Espírito Santo, nos guarda debaixo de um manto de invisibilidade, Pai, onde Satanás e seus demônios não podem nos tocar. Senhor, blindo agora toda a corrente, Pai, da internet, para que não tenha nenhum problema, Pai, onde Satanás pode prejudicar os teus filhos de aprenderem mais e mais sobre o mundo espiritual. Senhor, eu te peço nesta tarde, guarda a nossa casa, guarda a nossa família e esteja conosco até o final. Eu declaro que eu sou totalmente dependente da nuvem. Se a nuvem não estiver sobre a minha vida, não adianta eu vir aqui entregar nada, Pai. Então, nesta tarde, que eu te peço, amigo Espírito Santo, continua conosco, continua conosco. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos começar? Para a gente começar falando desse trono, né? Vamos falar agora de principados e potestades novamente. Eu quero que você abra a sua Bíblia na base bíblica que eu trouxe de 2 Coríntios 6,15, tá? 2 Coríntios 6,15. Como eu falei para vocês, hoje eu vou usar a versão King James, tá? Que é onde fala explícito o nome Belial.
As outras traduções não falam esse nome. Em 2 Coríntios 6,15 diz assim: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Forte. Eu quero que você entenda que o nome Belial, ele se encontra 27 vezes na Bíblia. 27 vezes na Bíblia você vai achar esse trono chamado Belial, tá? Eu vou te dar mais 3 bases bíblicas para a gente começar, porque a gente gosta de Bíblia, para poder entrar no mundo espiritual. Então, abra agora também Provérbios. Vai em Provérbios 6,12. Vamos lá em Provérbios. Provérbios 6,12. Se tiver alguma ovelhinha minha aí que eu sei que tem, Jana, se você tiver aí, meu amor, coloca para mim a base bíblica para as meninas estarem vendo. Provérbios 6,12. Diz assim: o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade da boca. Olha isso. Vamos para mais uma. Deuteronômio. Vamos lá para o começo da Bíblia. Deuteronômio 13:13. Vamos lá. Deuteronômio 13:13. Diz assim: uns homens, filhos de Belial, saíram do meio de ti, que incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Eu quero que você frise bem aqui em Deuteronômio, que aqui tem um código. Aqui está falando que Belial tem filhos. E quem está comigo sabe que quando a gente estuda sobre potestades e principados, eles têm filhas e filhos. Aqui no caso a gente vai falar de filhos, que são os espíritos que atuam debaixo do trono de Belial, tá? Vamos em Juízes. Vamos mais um pouquinho para frente. Juízes 19:22. Vamos lá. Vou marcar, minha nem estava marcada, que essa Bíblia aqui eu não tenho o costume de usar ela, mas eu gosto de ter porque cada tradução fala de um jeito. Juízes 19:22 diz assim: estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Amém? Agora a gente vai começar a introdução do que é Belial, tá? Vamos falar agora um pouquinho do que é esse trono. Eu quero que você entenda que o nome Belial significa algo sem valor, algo perverso, inútil. Por que Belial ele é intitulado o trono da loucura? Algo sem valor, inútil, nos dias de hoje, são pessoas que já não têm a consciência boa. São pessoas que com doenças psicossomáticas perdem o valor para a sociedade. Você vai começar a perceber que uma pessoa, quando ela está em depressão nível alto, quando a pessoa está em depressão, você vê que a tendência é ela se isolar. A tendência é ela ficar muito retrospecta dentro do quarto, isolamento, tristeza, choro. Então, uma pessoa que está passando por aquilo, a sociedade, ela intitula você como algo sem valor. Dá remédio. Passa lá no psiquiatra, tá cheio de problema. Essa pessoa só traz problema. E Belial, ele atua nessa área. Ele quer que você não tenha utilidade. Belial, ele quer que você se sinta sem valor. Belial é um trono que atua nas áreas de doenças psicossomáticas. E eu quero que, vamos entrar aqui um pouquinho na Bíblia hebraica, tá? Porque a gente tem que passear um pouquinho dentro das escrituras para você saber. A Bíblia hebraica, o termo Belial significa sem valor, algo inútil. Na referência goética, tá? Belial era um anjo de virtude,
tá? Mas com a queda de Lúcifer, ele foi transformado num demônio de arrogância e loucura, tá? A goética, queridos, é associada ao rei Salomão ao construir o seu império. O sistema é descrito nos Grimórdios. Eu quero que você entendam algo. A pessoa, quando ela estuda mundo espiritual, nós estudamos a Bíblia no profundo, mas nós temos livros que são base. Muitos livros que foram tirados da Bíblia, tá? Como a chave menor de Salomão, chave maior de Salomão, que são tamures, que a gente fala, tamures. Esses livros, eles carregam preciosidades para entender o mundo espiritual. Salomão, vou mudar um pouco aqui agora, porque tem algo para passar para vocês. Salomão, ele foi o homem mais sábio da Bíblia, porém, Salomão caiu. Salomão se corrompeu, Salomão usou de feitiçaria. Então, Salomão, na queda dele, ele caiu, ele casou com uma estrangeira, não podia. Teve muitas mulheres que trouxeram coisas para Salomão que não era para trazer. Então, ele foi contaminado. E Salomão, ele escreve 2 livros, que são esses tamures, a chave menor e a chave maior de Salomão. Ela entra muito nesse parâmetro que a gente está falando, do mundo espiritual. E você precisa estar muito elevado espiritualmente para entender o que esses livros trazem de revelação, tá? O que é goética, Thalita? Que tem gente que não sabe o que é goética, tá? É um tipo de feitiçaria que envolve invocação de espíritos, tá? A goética, queridos, eles usam muito os espíritos dos anjos caídos. Eu falei para vocês, eu não posso ficar falando nomes aqui, porque o Instagram acaba derrubando. Mas, quando a gente fala de principado e potestade, a gente não tá falando de demônio que se manifesta. Eu já falei para vocês, demônio que se manifesta, qualquer pessoa tira no nome de Jesus. Agora, quando a gente fala de principado e potestade, aqui a hierarquia é grande. Aqui a gente fala de legião, aqui a gente fala de coisa grande, aqui a gente está falando de patente altíssima. E não adianta uma pessoa que não se consagra, uma pessoa que não jejua. E o que mais você vai ver por aí são pessoas que não incitam as suas ovelhas a jejuarem, tá? Por que o ministério do vizinho, ele incomoda tanto o ministério do outro? Por que o ministério da irmã aqui está incomodando? Por quê? Porque visão espiritual, quando é aberta, queridos, ninguém fica enganado. Uma vez que sua visão espiritual é aberta, você cai se você quiser. Porque a Bíblia diz, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, a partir do momento que Deus abre a sua visão espiritual, mas você decidiu, pela sua incredulidade, pisar onde não é para pisar, cuidado. Cuidado, porque nem sempre vai ser o inimigo te testando. É Deus. Porque a palavra diz, quanto mais é dado, mais é cobrado. E eu quero que você entenda que quando a gente fala de principado e potestade, para você colocar a sua mão, principalmente quando existe trono de loucura, tá? Não é de qualquer jeito. E o que a gente mais vê, quando eu não conhecia esse lado espiritual, eu tinha um entendimento que qualquer pessoa colocava a mão, expulsava, depressão, qualquer pessoa colocava a mão e pronto. Não. O trono da loucura, para você libertar uma pessoa, vai demorar anos. Uma pessoa que está presa na esquizofrenia, essa pessoa tem fortalezas em volta da sua mente. Pense aí. Uma pessoa e Satanás construindo muros em volta da mente dela. E, consequentemente, essa pessoa, se ela pisou onde não era para pisar, se ela abriu pactos, portas, consequentemente entrou legião. Quando entra a legião, o negócio fica mais estreito, porque já envolve corpo, alma e espírito. Então, a gente não está falando de coisa pequena. Então, você pode orar por uma pessoa e talvez ela não manifeste, porque tem muros a serem quebrados, tá? Satanás, ele é especialista. Satanás, ele quer fazer o quê? Ele quer corromper a mente do ser humano. Você vê que nessa época que a gente está vivendo, o que mais você encontra são pessoas ansiosas, são pessoas que não dormem, são pessoas que têm medo, pessoas que não conseguem romper, tem algo que paralisa. Por quê? Talvez abrir uma porta, como a gente está falando. Sabe por onde que entra? Vou dar um spoiler para vocês aqui.
uma das portas maiores que entra o trono de loucura é a perversidade sexual. A perversidade sexual, o ambiente cristão, o leito cristão, tem coisas que você não vai poder fazer. Eu me admiro algumas pessoas chegar para mim e falar assim, meu pastor falou que entre 4 paredes pode tudo. Querido, não vá. Cuidado, estuda, busca conhecimento para você não ficar enganada. Não pode tudo no mundo espiritual. É mentira de quem está te falando isso. Talvez a pessoa esteja totalmente corrompida e está passando coisa para a sua vida. E esses espíritos de loucura, o principal é a perversidade sexual, porque ele trabalha com Lilith. Então, uma das maiores portas para esse trono de loucura vem da área sexual. Outra parte que envolve muito esse trono da loucura é a área da feitiçaria. Thalita, eu nunca fui. Só que quando nós fazemos mapeamento, não precisa você pisar num terreiro, não precisa você pisar num lugar satânico. Não, às vezes na sua infância, na adolescência, você fez uma simpatia. A simpatia é aquela coisinha boba. Ah, vou fazer só para segurar meu namoradinho. Aí você colocou o nome do seu namoradinho dentro, né, do mel e colocou a maçã e amarrou e tal. Magia branca que a gente fala. Na nossa inocência, você abriu a porta. E ali Satanás, ele sabe como te prende no mundo espiritual. Algumas coisas que você não tem dimensão, como ler signos, tá? Signos também são portais, porque depois de muito tempo, queridos, que eu fui entender, o cristão, ele não vive de signo. O cristão, ele tem tribos. As 12 tribos, eles carregam bênçãos. Então, Satanás, ele imita tantas coisas de Deus, para você ter uma dimensão, que tudo que é do lado, né, tudo que vem do lado do Senhor, ele plageia para ele. E eu vou te falar uma coisa, antes da gente entrar no tema. Eu não sei se vocês têm o costume de ver, mas apareceu para mim há um tempo agora a igreja da Pombagira, lá no Rio Grande do Sul, Bruxo Malagueta. Ele fez a Bíblia da Pombagira, ele fez a igreja da Pombagira e ele colocou um hino da Cassiane, só que ele modificou o hino cantando para Beuzebu. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o negócio tá pior do que a gente imagina. Só que assim, eu olhando, estudando, né, e o Espírito vai ministrando. Queridos, Maranata, a hora vem, as escrituras estão se cumprindo. Quando aquele homem canta aquela música da Cassiane, me dá mais certeza que Satanás, ele é um imitador. Ele não tem a capacidade de fazer nada. Ele imita tudo. E um louvor que foi dedicado ao Senhor é do Senhor. Ele pode pegar, ele pode modificar o nome, a unção é do Senhor. Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus, as escrituras estão se cumprindo mais forte, mais rápido ainda. E tem muita gente dormindo. Você vai ver muitos cristãos dormindo. E eu não sei se vocês têm percebido, eu falei, o Espírito Santo está ministrando, eu tenho que falar, eu sou assim. Vocês devem ter percebido que está tendo muito batismo. Você abre as redes sociais, muitos famosos, né, estão se batizando, se convertendo. Ao longo da caminhada de vocês, a gente está vendo isso muito rápido. E o que eu quero que você entenda? Que tem uma nuvem do avivamento sobre o Brasil. Essa nuvem está pairando sobre o Brasil. Então, essas conversões que vocês estão vendo é o avivamento. Ele chegou. E a gente está vivendo os últimos dias. Não tem mais para onde correr. Ou se posiciona ou se posiciona. Deus vai vomitar quem está em cima do muro. E eu quero que você entenda que quanto mais você estiver cheio do Espírito Santo, quanto mais você falar não para o mundo e sim para Deus, você vai incomodar muitas pessoas, muitos ministérios, porque você está fazendo algo que eles não estão fazendo. Por que o ministério da Thalita incomoda que é online? Por que o ministério da Thalita, quando eu vou no meu Instagram, que eu falo meia dúzia de verdade, levanta um ou outro com conversinha com meu nome? A heresia. Ministério online. Ministério online não presta. Mas na pandemia prestou, né? Lá na pandemia serviu.
E eu quero te dizer que só existe um Deus, só existe um Espírito e só existe um reino. Se tem algo dividido é porque tem um trono atuando na vida do outro. Porque se eu venho para vocês, eu abro a visão de vocês, eu ensino o que é certo e o que é errado, eu ensino a destronar, eu ensino a jejuar, eu ensino a buscar a presença, se tem alguém se levantando contra mim, é um demônio que está atuando na vida da pessoa. Porque não condiz você estar ensinando um povo a ser santificado e uma pessoa se levantar contra a sua vida. Porque não tem como eu chegar para minhas ovelhas e falar, jejua se eu não estou jejuando. Não tem como eu falar para as meninas, ora na madrugada, se elas vão ver que eu não estou acordada na madrugada. Um líder, ele é o primeiro a estar de pé. Você é o espelho. Lembra que a gente falou dos profetas da Bíblia, que nós nos espelhamos nele, nós não idolatramos. Então o seu líder tem que ser uma influência positiva para você. Se o meu líder consegue, eu consigo. Se o meu líder tem força para guerrear, eu também consigo. Então, essas pessoas que ficam massacrando o ministério do outro, com certeza, tem algo atuando na vida. Porque se tivesse preocupado em abrir a visão das ovelhas, era o primeiro a falar assim, olha, o que ela está falando lá tem base bíblica. Ó, o que ela está explicando lá realmente, só que preferem que as ovelhas fiquem com cegueira espiritual. Cegueira espiritual te prende a cativeiro de religiosidade. Eu vou bater nessa tecla até o final. Se você não se erguer dentro da sua casa para aprender, qualquer pessoa vai te levar para cativeiro. Qualquer pessoa, eu estou falando qualquer, em qualquer patente. Se você não tem conhecimento, você não desbloqueia o mundo espiritual. Quanto mais você aprende, mais Deus derrama. Quanto mais você se separa, mais o Espírito Santo vem. Não conheço outro método. Como eu falei, não adianta você frequentar a igreja. Deus não está interessado em frequentador de igreja, esquentando banco. Deus está preocupado nos verdadeiros adoradores. Os que adoram espírito em verdade. Então não adianta você sair no domingo e na semana você fazer algo errado. Isso não agrada o coração de Deus. O coração de Deus agrada a santidade. E eu vou te falar, viver para Deus é muito difícil. Você dizer sim para Deus todo dia é muito difícil. Todo dia quando eu acordo e decido dizer sim para Deus, é um não para Thalita, é um não para a vaidade, é um não para as vontades da minha carne, é um não para o meu esposo. Então viver para Deus, queridos, para Cristo, é muito pesado. Quem falou para você que é leve mentiu. Mentiu. É muito pesado. Só que nós temos a certeza de que lá na frente nós vamos ter o nosso galardão e nós vamos viver com o nosso amigo Espírito Santo, com o Pai, com o Filho. Então é isso que nos dá força para continuar. Eu não sei se alguém precisava ouvir isso, mas eu falei, quando o Espírito Santo ministra, a gente precisa falar. Fugi um pouco do parâmetro, né? Mas a gente vai voltar agora. Vamos voltar. Vamos voltar para o trono de Belial. Amém? Eu separei algumas coisas aqui para vocês entenderem. Quero tentar trazer na profundidade. Existem 5 pilares de libertação, tá? 5 pilares que são muito difíceis da gente fazer de pessoa para pessoa. Quando as pessoas chegam para o meu ministério, elas vêm com algum problema. Muitas chegaram mortas espiritualmente. Estavam sentadas em banco de igreja. Outras vieram doentes, outras vieram com maldições, outras vieram com vida financeira travada, alguma área estava fechada. E aí, para a gente poder ajudar essas pessoas, nós fazemos mapeamento. Nós precisamos entender os altares. Para você ser liberta, o princípio de tudo, querida, é reconhecer o seu pecado. Não tem como eu ficar aqui ministrando você se você acha que beber uma cervejinha não te leva para o inferno. Não te leva mesmo. Só que é uma porta para demônio para empreender a sua vida. Eu tô com um estudo preparado de maldição hereditária que vai dar um bug na mente de vocês. Vocês vão falar assim, meu Deus, ninguém nunca ministrou desse jeito. Porque o Espírito Santo me deu uma ministração fora do comum dessa vez. Dessa vez eu quero explicar para vocês o porquê que dentro da sua família está passando por algumas coisas. E vai ser no profundo. Vou preparar e a gente vai vir aqui. Então tem 5 pilares. Um dos pilares é a cura interior. A cura interior são feridas da sua alma, decorrentes de traumas da infância, decorrentes de traumas de relacionamentos, amizades, alguns traumas
que ficou um bloqueio na sua mente. Então, uma das áreas que nós precisamos destronar é a cura interior, tá? Por que eu não sonho, Thalita? Thalita, eu não consigo sonhar. Thalita, eu não consigo imaginar algo no mundo espiritual. Porque a sua criança não está ativada. Quando a sua criança não está ativada, o espírito não consegue ministrar. Porque as coisas espirituais você vê no espírito, não é aqui. Você pode perceber que uma criança... Conversa com ela um tempinho. Porque às vezes eu converso com o Pietro e eu fico impressionada. Ele conta coisas imaginárias que ele viu, aí ele me conta cada coisa. Mãe, outro dia eu falei assim, tava uma luzinha passando, quando tem show, não ficam as luzes passando assim no céu? Eu olhei e falei assim, meu Deus, um anjo, Pietro, para forçar a imaginação dele, um anjo passou. Aí ele foi lá olhar, aí ele viu a luz. Mamãe, eu vi 3 anjos, mamãe, vieram aqui agora, mamãe. Então você vê como a inocência da criança ela é tão ativada que eu achei interessante ele vir falar. E eu sabia que não era anjo, mas eu quero despertar no meu filho que ele consiga puxar o mundo espiritual. E a cura interior é um processo disso. Quem participa da cura interior, quanto mais eu ministro, mais eu sou curada. Quando a gente faz a cura interior, nós destravamos as pessoas nesse nível, para você poder romper, você poder ver o mundo espiritual. Segunda libertação. Tem uma libertação que é comum, tá? Pode ser um demônio que entrou recente. Vamos supor, queridos, que você, falando você, geral, traiu recentemente, caiu no adultério. Ali entrou um demônio. Porque você já entendeu que adulterar entra demônios da área sexual. Então ali, você já sabe que tem uma libertação comum para fazer. Não estou falando de legião, estou falando de libertação comum. Terceiro, área sexual. Pessoas que já têm anos na perversidade sexual. Pessoas que vê pornografia, que faz sexo anal. Pessoas que o tempo todo precisam usar fantasia. Estimular o parceiro com alguma coisa. Quando você entende na profundidade o que acarreta para a sua vida, você entende que é uma porta para os demônios da loucura. Então nós não fazemos isso. Isso é do seminário de libertação sexual. Depois, o quarto é o ocultismo, tá? Quem praticou ocultismo, quem acessou o mundo espiritual ilegal, quem fez bruxaria, quem foi desse outro lado, é uma libertação muito demorada. E a última é o trono de loucura. O trono de loucura, eu já falei com quem está comigo, é o pior para se tratar. Porque, como eu falei, tem fortalezas em volta dessa pessoa. É como se fossem muros em volta de um labirinto. É um labirinto. A pessoa tenta sair, mas não consegue. Porque já tomou parte do consciente, subconsciente e o inconsciente. Nós temos 3 regiões no cérebro. E quando esses espíritos entram, ele começa a fazer você pensar de forma como que eles querem. Eles colocam medo. Eles fazem você ver vulto. Eles tendem a dominar a sua mente, tá? Quem está debaixo do espírito de loucura não sabe controlar o pensamento. Sabe aquela coisa que a pessoa luta, a pessoa tenta, mas os pensamentos vêm muito forte. Se mata, se joga. Espírito de loucura, esse trono, ele vai falar sempre na primeira pessoa. Se mata, se joga, você não serve para nada, você não é bem-vinda, ninguém gosta de você. Eles vão tentar entrar na sua mente, porque eles já têm um portal, eles já têm uma porta que eles conseguiram entrar. Então eles começam a falar na primeira pessoa, tá? Deixa eu ver o que eu separei para passar para vocês. Os filhos, quem são os filhos que a gente falou de Belial? Belial tem filhos, né? Esses filhos são o quê? Um dos filhos é o espírito de loucura que a gente está falando hoje, que causa pensamentos descontrolados e alucinações, levando a comportamentos irracionais, tá? Então esse espírito de loucura é um dos braços de Belial, tá? Outro, espírito de engano, induz crenças falsas, levando as pessoas a aceitar mentiras como se fossem verdades. Esse espírito do engano, querido, tá pairando no meio da igreja, já não é de hoje.
Esse espírito de engano, uma pessoa corrompida sexualmente, não fez libertação, esse espírito ele tem um acesso na mente da pessoa. E vamos supor que na sua família alguém lá atrás pisou nesses lugares. Thalita, meu tio era do terreiro. Thalita, minha avó era do terreiro, minha mãe fazia isso, minha mãe foi em pessoas que benzem. A Bíblia condena qualquer prática que você tenta acessar o mundo espiritual sem o consentimento do Espírito Santo. Deus fala que é ocultismo. Então, existem pactos e acordos espirituais que nossos antepassados abriram as portas, tá? Pode ser práticas prolongadas da perversidade sexual, como prostituição, pedofilia, abusos sexuais, tá? Por que a pessoa vai ficar dentro do cativeiro da loucura? Porque levantou um altar de sangue branco. Causou dores em alguém. Então, quanto mais você alimenta os demônios, mais eles têm autonomia sobre a sua vida. Eles têm um controle sobre a sua vida, tá? Derramamento de sangue, incluindo homicídio, suicídio, aborto. Já vou parar aqui pra gente dar sequência. Aborto, para quem não viu a minha live, veja. Aborto, você está matando uma pessoa. E se você não foi aquela pessoa que falou assim, olha, não faça isso, olha, deixa essa criança vir ao mundo, você também tem um pezinho aqui nesse trono de loucura. E talvez, eu quero te dizer algo, talvez não pegue você, mas pegue o seu filho. Não pegou o seu filho, pega o seu neto. Esse trono da loucura, ele trabalha com paciência. Ele fica anos escondido. Ele fica esperando a oportunidade. E uma pessoa que levantou esse altar de aborto, sacrifício humano, bebeu sangue, tomou banho com sangue, tudo que engloba sangue, aqui a gente está falando de muitos anos, tá? Não estou falando de coisa pequena. É um altar também para esse trono de loucura. Outra coisa, consagração dos filhos ou familiares, tá? A entidades. Você vai ver que tem muitas pessoas, começa a olhar o seu contexto, que o nome da pessoa já é consagrado a algum santo. Maria Madalena, aí vem Maria das Graças, Maria das Dores, esses nomes, queridos. Outra coisa, esse negócio de colocar o nome do pai no filho, do filho no neto, você está transferindo maldição um para o outro. Você está fazendo uma corrente no mundo espiritual. E eu não sabia disso. Graças a Deus que o nome dos meus filhos não foram isso. Só que o do meu sogro veio no meu marido. E precisa ser quebrado. Precisa quebrar isso, porque o que atua em um começa a atuar em outro. E talvez você não veja explícito, porque os demônios do vício, demônios da perversidade sexual, eles têm filhas. Então, eles não vão trabalhar igual de um para o outro. Não fique esperando que você vai ver idêntico. Você vai precisar ter discernimento de espírito para entender o que está atuando. Porque talvez, querido, talvez o seu pai, ele traiu a sua mãe, adultério, sêmen branco. Mas você não traiu. Mas você tem uma tendência a beber. Mas eu tenho uma tendência a fumar. São filhos que a gente está falando. Demônios, eles trabalham de diversas formas. Satanás veio para matar, roubar e destruir. O intuito, ele é destruir. Ele não gosta de você, ele te odeia. Por que Satanás te odeia, querido? Porque quando Deus destruiu o primeiro juízo, né? Destruiu o mundo. Primeiro, ele destruiu com Lúcifer. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus. E quando Deus começa a recriar tudo do zero, Deus criou... eu tô dando spoiler. Não posso dar spoiler do que eu vou dar quinta-feira. Dá um spoiler para vocês. Quando Deus vem recriar a nova terra, ele já tinha, né, destruído uma vez. Tinha destruído uma. Lúcifer cai e destrói uma geração, uma nação. Fala de nação. E aí Deus, ele vai lá e constrói tudo novo. Quando ele constrói tudo novo, a Bíblia diz que ele nos fez imagem e semelhança dele.
Nós não somos imagem e semelhança de anjo, nós não somos imagem e semelhança de demônio, nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando o Satanás ele olha e vê que você é imagem e semelhança de Deus, ele fica irado. Ele fala assim, agora não. Porque as nações antigas, elas não tinham o espírito, essa ativação da semelhança com Deus. Eu tô entregando muita coisa para vocês já, vocês têm que comprar meu seminário. E aí ele cria nós, imagem e semelhança. E Satanás ficou irado. Então não pense você que ele gosta de você. Ai, Thalita, mas eu fui lá no outro lado e minha vida começou a andar, as bênçãos financeiras, eu vi até cura. Ai, Thalita, eu fui no terreiro, até curada fui. Queridos, não se engane. Satanás, ele não gosta de você, ele tem ódio de você. Você serve enquanto você é um cavalo. A diferença de quem está nas outras religiões é que eles são vistos como cavalo. Nós somos ovelha, ovelha do bom pastor. Nós não somos cavalo. E Satanás, ele luta para te destruir. E a área que ele mais vai lutar é o campo da sua mente. Quando você perde o raciocínio lógico, quando você para de pensar, você vê que Paulo diz assim, prestar culto racional. Quando você toma muita medicação, você chegou doente, você foi lá no médico e ele fez o que ele sabia. Ele estudou, ele está vendo seu corpo está doente. Ele foi lá e receitou uma quantidade de remédio. E aí você tomou o remédio. Quando você toma o remédio, a sua mente fica bloqueada, porque existem bloqueadores no remédio. Você vê que você toma e você dorme, mas você apaga de acordar no outro dia que você não lembra de nada, você não sonha, você não tem visão, porque é um bloqueador. E Satanás, a especialidade dele é te levar para psiquiatra. Hoje eu entendo, antigamente eu não entendia. E para mim entender eu tive que passar por isso, porque eu passei por psiquiatra, eu tomei medicação. E quando eu fui liberta, com uma palavra eu fui liberta, eu tomando remédio. A minha pastora falou para mim, você é imagem e semelhança de Deus, você não tem nada. O homem te rotulou, o homem viu que você estava ferida na hora, você estava magoada, você estava machucada, e ali você criou dores na sua alma que transpassaram para o seu corpo. E quando você vai para psicólogo, psiquiatra, você vai cheia de dores. Quando você vai cheia de dores, a tendência é passar remédio. Se você não dorme, você precisa dormir. Se você não se alimenta, você precisa comer. Então a tendência dos médicos é passar medicação porque ele está vendo seu corpo doente. Eu não estou contra médico. Ele está vendo diagnóstico no corpo. Só que Satanás usa disso. Ele usa das suas dores para te levar para cativeiro, para você viver dopada de remédio. E quando você vive dopada de remédio, a Bíblia fala que Deus se revela 1, 2 vezes por sonhos. Livro de Jó 33, a Bíblia fala que Deus avisa Jó 2 vezes por sonho, mas Jó estava desatento. A Bíblia fala em Números 12, que Deus fala para Arão e Miriam, que entre eles existe um profeta e Deus se revela ao profeta em sonhos e visões. Então, a partir do momento que você se dopa, toma qualquer tipo de droga para dormir, Satanás bloqueou no mundo espiritual. Ele falou assim, para ela acabou, para ele acabou. Eu prendi a mente dele. E você sabe que esses medicamentos, nós ficamos viciados, porque é droga. Seu corpo acostuma com a droga, que quando você pensa em sair da droga, você tem abstinência. É igual cocaína. Uma das piores drogas para você se libertar hoje, falando da área da libertação, é a perversidade sexual. Tudo que envolve a área sexual é prazeroso. Tudo que é prazeroso é como se fosse uma cocaína espiritual. Essa cocaína espiritual vai corrompendo dia após dia. Ah, Thalita, mas eu vou para a igreja. Thalita, eu sou batizada. Thalita, eu falo em línguas. Querido, demônio fala em línguas milhões de vezes. Demônio conhece a Bíblia do começo ao fim, porque a Bíblia fala no livro de Jó que existem leis. Essas leis, elas precisam... Pietro, a mamãe tá fazendo a live. Juan tá no quarto dele.
Daqui a pouco, mamãe tá na live. Vocês estão vendo como a live ao vivo é? Chama o irmão ali, por favor, no quarto dele. Me perdi no raciocínio, Pipi chegou. Por isso que eu faço a live 4 horas, tá vendo? Acorda ele, filho, por favor, não posso falar mais. Tem que orar por mim. Vamos lá para vocês entenderem. Uma vez que você se droga, vou até ligar o ar-condicionado, me deu calor. Uma vez que você se droga eu digo na área sexual, é um vício. Você vê que tem pessoas que elas vivem de pornografia. Tem pessoas que chegam para mim que falam, Thalita, eu não consigo soltar no mundo espiritual porque é algo tão prazeroso. Meu marido gosta. Thalita, meu marido é viciado e eu tenho dificuldade. E você vê que é um emaranhado que a gente fala, que está tão preso nessa área, que é o que eu estou te falando, é igual droga. É igual cocaína. Prende a pessoa. E a partir do momento que a pessoa está tomando medicação, queridos, medicação, para esse lado da mente, você bloqueou o mundo espiritual. Deus não consegue te dar os códigos da eternidade. Os sonhos são pergaminhos. Os sonhos são pergaminhos codificados. Deus não vai te dar um sonho aberto. Eu falei, a gente já fez o seminário de sonhos proféticos, já ensinei para vocês. Os sonhos, ele vem em parábolas, para você poder discernir, entender. Não adianta você falar que sonhou com cobra é traição. Não, querido, sonho, a cobra tem N significados. Ah, sonhei com dente, é morte. Não, tem que ver o contexto, tem que ver o que está em volta. Então, para você entender sobre o sonho, você precisa entender da Bíblia. E a Bíblia vai demandar tempo, porque o livro é difícil de você entender se você não tiver revelação do Espírito. Então, quanto mais bloqueada você está na área mental, menos você consegue acessar os códigos da eternidade. Vamos ver aqui o que mais que eu separei para vocês. Ó. Uma pessoa que serviu a demônios, que foi pai de santo, mãe de santo, bruxa, uma pessoa que foi feiticeira, magos, essas pessoas já abriram legalidade. Porque isso eu quero que você veja no contexto da sua família. Porque todas essas pessoas que a gente falou, eles acessam o mundo espiritual. Eu tenho uma Bíblia que eu devia ter separado para vocês verem, uma Bíblia satânica. E ali essa Bíblia satânica ensina rituais, como entra no mundo espiritual, como ensina como fazer. E a maioria dos rituais, queridos, eles são relacionados com sexo. O maior alimento para demônio é sangue. Independente de sangue vermelho ou sangue branco, o sêmen, eles se alimentam disso. Por que é tão difícil destronar a área sexual? Porque é uma cocaína espiritual. Então é muito difícil você quebrar esses altares e a pessoa precisa reconhecer. Ela precisa entender que ela abriu a porta, que ela não pode mais. Não adianta ela só saber o altar e você tentar falar, olha, vamos destronar, eu quero que você fale aqui agora, eu renuncio, eu cancelo, eu não aceito isso mais na minha vida, e no outro dia você está fazendo. Vai entrar demônio pior, é um chamando um seguida do outro. Outra porta que abre esse trono de loucura, maldição hereditária, tá? Maldição hereditária, eu falei para vocês que eu vou fazer uma live tremenda, se prepare, vai ser uma das melhores. Maldição hereditária, querido. Muitas pessoas falam assim para mim, Thalita, meu ministério não acredita nisso. Não acredita em maldição hereditária. Amém. Não tenho nada contra. O meu ministério acredita. A minha visão de reino acredita. Por quê? Maldição hereditária é um espírito que vai passando de geração para geração. Thalita, mas eu sou cristã, eu me posicionei, eu tô aqui assim, mas quebrou os altares? A Bíblia fala em Ezequiel, tem um versículo que fala que os filhos não herdarão os pecados dos pais. E eles levantam essa bandeira. Eu já falei que muita igreja faz bandeira, não tem contexto. Quando ali em Ezequiel está falando de pecado atual. E eu quero que você entenda, a maldição hereditária não é que você está pagando o pecado do seu pai. Você está sofrendo as consequências do que seu pai levantou. E eu quero te dar um exemplo fácil para você entender de maldição hereditária. Um homem sai com uma mulher, dorme com ela, contrai AIDS. Ficou calada. E aí esse homem vai e te encontra. Vocês se relacionam, aí você engravida. Só que esse homem não te falou que tinha AIDS. E aí quando você vai fazer o teste, você se encontra com HIV.
E aí você fala assim, como isso? E aí o rapaz fala, eu contraí, eu nem sabia. Ou ele até mente, eu nem sei, então eu tinha, não sabia. E aí a criança nasce. E tem casos que a criança, ela herda o DNA com a AIDS. E aí eu te falo, o que aquela criança tem a ver que a mãe dela não se posicionou de saber com quem estava se deitando? O que aquela criança tinha que carregar esse problema futuro se o pai que foi lá e dormiu com alguém? Isso se chama consequência. O que você planta, seu filho colhe. O que seu filho planta, o filho vai colher. O neto vai colher. Então eu não estou aqui para dizer que a maldição hereditária é o pecado que você vai pagar do seu pai. Não, o pecado é dele, quem vai cumprir é ele que vai ser julgado no dia do juízo. Só que você vai sofrer consequências. Tudo que a gente pisa fora da vontade de Deus tem uma consequência. Tudo que você faz que desagrada o Espírito Santo e ele se entristece, ele sai de perto de você, porque muito só tem ele perto, não tem ele dentro. Só tem ele perto. E acostumou com ele perto. E eu quero te dizer que você precisa ter ele dentro. Ele tem que morar dentro, mas para ele morar dentro é muito não para o mundo. E aí esse não para o mundo vai falar que você é santarrona, que você ficou louca, que você agora só quer viver debaixo disso. Thalita não consegue mais conversar com ninguém, por causa que ela só fala de Deus, porque ela só quer falar isso, querido. O Espírito Santo morou, ele mora dentro. Eu não sei falar outra coisa se não for dele. Eu não sei falar para você que existe outro caminho se não for dele. Então, você percebe que muitas das vezes as pessoas estão sofrendo consequências de atos dos pais. Então vamos supor que o seu pai pisou no candomblé. Vamos supor que a sua mãe pisou no candomblé, foi lá, fez um pacto com alguma entidade, levou alguma coisa, cerveja, charuto, qualquer coisa que foi lá para aquele santo. Mas aquele santo no momento falou para ela que era coisa boa. Ó, pode trazer aqui, porque aqui quando eu fizer essa oferenda aqui para você, vai trazer prosperidade, vai trazer isso, vai trazer aquilo, vai te limpar. E aí a pessoa tá tão cega espiritualmente que ela se agarrou ali, ela tá com tanta ferida na alma que ela se agarrou. E aí as coisas começam a acontecer. Lá na frente, uma pessoa que acessou o mundo espiritual ilegal, esses espíritos de loucura, pega o seu filho numa depressão, pega o seu filho no síndrome do pânico, pega o seu filho em dependência emocional, vou mais além, pega o seu filho em esquizofrenia, pega o seu filho em... Deixa eu me lembrar, tem coisas que é difícil da gente falar. Autismo, não estou generalizando, cada caso é um caso, tá? Não é generalizado. Doenças da mente, tudo que está envolvendo a mente... Pode ser que tenha um altar levantado de lá de trás que pisou nessas áreas do ocultismo, o que entra no ocultismo entre espíritos de loucura, e no devido momento, Satanás falou assim, agora eu achei a porta, eu vou pegar esse aqui e eu vou levar ele para a morte. Esse trono de loucura, ele quer levar você para a morte. E aí o que ele faz? Ele instala a doença e ele fica ali um bom tempo se alimentando de você sem você sentir. Porque você é dependente de remédio, você é dependente de algo que o homem te intitulou, porque ele viu, a carne estava doente, nós somos corpo, alma e espírito. Se o corpo está doente, o médico estudou para aquilo, então ele sabe passar medicação. Só que o espiritual, querido, é só quem é espiritual. Não consigo te trazer um médico aqui e te falar do espiritual. Você vai ver que tem casos que a pessoa ainda personifica a entidade. O que é a personificação? Trejeito. Trejeito. A entidade foi embora, só que os trejeitos ficou. Porque tem que desligar do mundo espiritual os trejeitos, o espírito, tem que destronar. Não é tão simples assim. É um caso demorado. E aí você começa a ver que esse trono começa a pegar um por um da família. Quando pensar que não, aí você olha o histórico de uma pessoa lá, velhinho. Quando você vai ver, tem Alzheimer. Alzheimer é perda de consciência. Não lembra. Fala e não entende. Você fala agora, daqui a pouco ela se esqueceu. Porque a mente foi o maior campo de batalha. E provavelmente tem um trono que não foi destronado. Tem algo ali. E eu estou falando de consequência. Infelizmente, eu te dei um exemplo muito fácil.
Infelizmente, eu te expliquei aqui de uma forma leve, te dando o exemplo da AIDS, como que funciona. Você não está pagando do pecado, o pecado é dele e acabou, só que você paga consequências. E essas consequências você vai ver em uma geração futura. Você vai ver que a família não destrava, você vai ver doenças. Por que a pessoa... Porque a Bíblia fala sobre metanoia, reprogramação de mente. Se você não reprogramar sua mente, começar a estudar, começar a se blindar, aprender do mundo espiritual, Satanás ele vai te deixar uma vida inteira presa. A gente falou na região de cativeiro, que ele tende a te bater, ele te maceta, colocando doença, colocando você em cativeiro. Ele vai, cada dia ele te chicoteia um pouco, o carcereiro que a gente falou, né? Vamos lá, existem maldições lançadas, tá? As maldições lançadas são palavras. Palavras são flechas no mundo espiritual. Tudo que você lança tem um destino. Quando você está muito irado, é melhor você ficar calado. Porque você pode lançar uma palavra contra a vida dos seus filhos e você não se lembra. Quando a gente está muito nervoso, é melhor você cantar um louvor e subir para o seu quarto. Esperar a poeira baixar. Porque nós somos seres humanos e seres humanos também explodem. E numa dessa você pode soltar uma palavra de maldição e Satanás segurar. E começar a trabalhar contra. Quem está comigo eu já ensinei. Se você hoje soltou uma palavra e você percebeu porque o Espírito Santo nos incomoda, na hora você vai, Senhor, estou aqui diante da tua presença. Senhor, recolhe agora do mundo espiritual a palavra que eu lancei. Me perdoa, Senhor. Estou reconhecendo que eu errei, que eu pequei. E eu não quero que essa palavra alcance as minhas gerações. É automático. Senão Satanás faz a procuração, começa a trabalhar contra a sua vida e lá na frente não tem muito o que fazer, porque você não recolheu quando era para ser recolhido. Maldições adquiridas. Maldições adquiridas, queridos, são pessoas que fizeram algo contra a sua vida. Pessoas que trabalharam contra a sua vida, fizeram feitiço. E pegou em você por quê? Porque você não tinha as portas fechadas, porque você não sabia o que era santidade, porque você não conhecia de mundo espiritual. Quando você não conhece o mundo espiritual e não está posicionada, pega. E eu acho engraçado, eu vou falar algo com vocês aqui que vai chocar, vai doer, mas vai curar. Eu vi pessoas nos shows de Cubatão que eu alertei. Sabe João Batista, quando ele vem ninhada de cobra? João Batista vem avisando, se arrependa dos seus pecados, muda enquanto é tempo. E eu vi várias pessoas lá que, independente de eu ter falado, pisaram naquele solo. E eu quero te dizer algo. Depois, eu vi, no outro dia, né? Inclusive em shows seculares, tá? Inclusive nos shows seculares. Aí virou pra mim e falou assim... Não, Deus já me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu falei, coitada. Eu queria que um demônio manifestasse na frente dela. E eu queria estar do lado para ver Satanás chicoteando ela. Para ela ver como é que ela brinca com o mundo espiritual. Deus não deu autoridade para você pisar serpentes e escorpiões com você com um pezinho no mundo. Deus não vai te dar autoridade, querido. Me desculpa. Não dá. Autoridade, santidade é para poucos. Poucas pessoas conseguem falar não para o mundo. Aqueles shows, queridos, tinha um trono de Mamon. A nossa prefeitura, ela levantou um trono de Mamon. Porque teve shows seculares antes, teve altares levantados. Ali tinha contaminação, demônios do vício, demônios da pornografia. Mas você foi lá e pisou seu pezinho. Você foi lá e pisou. Queridos, pode ser quem for, ministério que for. Eu falei para você, pisou, não toca na minha cabeça. Eu não saio da minha casa para pisar em assembleia. Eu não saio da minha casa para pisar em Brasil para Cristo. Me desculpa rotular, eu não estou rotulando todos. Mas eu estou falando de alguns ministérios que eu vi da minha cidade. Como que você pisa num solo contaminado? Vai ler sobre Ofni e Finéias, que Deus falou da arca. Tocou na santidade de Deus impuro. Povo impuro, querido, para com isso. A gente brinca de ser crente, diabo não brinca de ser diabo não, viu? Ele é diabo com força. E ele tá esperando crente Nutella. Esses crentes que acham que tem santidade para pisar em cabeça de serpente e escorpião, mas um dia pisou no secular. No outro dia eu vou lá e tiro o demônio. Que demônio que tira? Que demônio?
Tu vai chamar mais para dentro da tua vida. Não tira nada. Não tira nada. Tá? A santidade de Deus, ela não é vendida. A graça é cara. A graça de Deus é um preço alto. Não tem como pisar um dia no mundo e pisar um dia na santidade de Deus. Se conserta. A porta é estreita e poucos vão passar. A Bíblia fala que é poucos. Poucos. Então, de 10 entra 2. De 10 entra 2. Se conserta para entrar. Eu não posso vir aqui te pregar um evangelho barato. Esse evangelho barato vai para as portas largas. Deus me chamou para pregar a verdade. Pecou, vai para o inferno. Fez errado, vai para o inferno. Entrou, vai entrar trono de loucura. Não é à toa que eu estou vindo aqui fazer esse monte de live para vocês, explicando de trono. Eu falei para vocês, por que esses grandes desses ministérios não fazem um culto ensinando sobre os principados e potestade, como é que entra, como é que faz. Porque eles sabem que quando entra no mundo espiritual, o contra-ataque é muito grande. O contra-ataque é tão grande que chega a tocar nos nossos filhos, toca no nosso marido, toca na nossa saúde, porque você mexeu na ninhada. E a ninhada, querido, você tem que ter peito para botar a mão ali. Não é de qualquer jeito. Então esse negócio desses crentes, para mim é tudo crente. Eu falei, um bando de bobo. Um bando de bobo que pisou ali. Ah, mas fui ver Jefferson e Thiago. Querido, foi ver o quê? Tu foi aliciar teu ego. Bota o louvor na tua casa e vai adorar a Deus. Porque a adoração é dentro de casa. O véu foi rasgado. Pisou em solo contaminado. Você foi adorar Mamon, que estava ali pela prefeitura. Que você viu que tinha um monte ali que estava nos camarotes. Inclusive, não vou falar não, que meu marido falou, eu tô com 2 convites para você subir. Eu falei, você não me conhece. Você realmente não entendeu quem é a Thalita. Você não entendeu. Eu vou desenhar quem é a Thalita. A minha santidade não é vendida. Eu não vou tocar ali. Ah, mas eu vou porque fulano me ajudou, porque fulano me dá um emprego. Mas porque, querido, vendeu a santidade. Vendeu a santidade. Porque se o nosso prefeito fosse tão espiritual, o primeiro show era o gospel. Ou no show da cidade seria um show gospel. Não, foi Zé Neto e Cristiano. Aí todo mundo que pisa em cabeça de serpente, de escorpião, que ora com o bispo Leonardo de madrugada, esse povo que tá aí, o que eles fazem, querido? Estão lá no Zé Neto e Cristiano, mas eles são católicos, mas eles são convertidos. Mentira! Conversão muda tudo. Quando Jesus entra, a podridão sai. Não tem como você cantar uma música de amante e cantar uma música de Deus. Mentira. Espírito de engano. A gente está nesse espírito aqui, vai falar daqui a pouco. Espírito de engano. Mentira. Abra a visão espiritual. Santidade não se mistura com o profano. Falei para vocês, uma coisa é te pegar despercebida, você pisou no ambiente. Outra é você sair da sua casa, você foi avisada. Deus não te deixou enganada. Você saiu, pisou onde não era para pisar, tá igual Ofni e Finés em volta da arca. Tudo pulando, brincando com a presença de Deus. Quando Deus fala assim, agora eu vou matar os dois. Juízo para eles, ninguém brinca com a minha santidade. Acabou. Acabou. Não tem meio termo com Deus. Deus vai vomitar os mornos. Melhor que você seja fria. Melhor você ficar na sua casa. Ou então você fica no mundo. Do que você tá brincando com a presença de Deus. Aí tá cheio de problema espiritual e não sabe por quê. Então, queridos, não me vendo mesmo. Não me vendo. Não fiquei satisfeita com o que eu vi ali. Para mim foi um espetáculo. Um espetáculo. Vamos lá adorar Mamon? Ai, Mamon tá tocando hoje. Não tô falando que Jefferson e Sueli tem demônio. Tô falando que colocaram os gospel no final para enaltecer Mamon, que é a prefeitura, que ela vive em torno de dinheiro. Enganou um monte de besta o tempo todo trazendo show secular, que foi o que rendeu para eles, que era muita gente. No final botou um gospel, deu umas barraquinhas para igreja, ganhou um dinheirinho, e a igreja se vendeu pelo dinheirinho da barraca, porque tinha gente para comprar, e aquele dinheirinho vai render dinheiro para nossa igreja, para nós pagar as contas, querido. Mamon. Mamon. Se vendeu pelo Deus do dinheiro, porque o Deus que eu conheço, ele provê a minha casa na santidade, tá? Isso é individual de cada pessoa. Por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Os escolhidos são purificados. Falam não pro pecado. Ali eu não piso. Ali eu sei o que atua. Amém? Vou voltar. O Espírito Santo mandou. Ele é o pastor presidente. Vamos voltar. Glória a Deus. Falei como que esses demônios entram. Agora a gente vai falar das filhas,
Como eu falei, os filhos de Belial, como a gente leu no começo. Um dos filhos é o loucura, outro é o engano. O engano é o que está atuando. Lembra quando Paulo, ele passa várias vezes por uma cidade e tinha uma mulher com espírito de loucura e ela falava realmente a verdade. Ela falava, lá vem os homens de Deus. E a Bíblia diz que Paulo demorou tempo para discernir se era mulher de Deus ou se não era, porque ela estava falando a verdade. Então o espírito de engano vai vir com força. Vai vir com força. Quando vocês têm visão espiritual, eu vi as fotos. Nas fotos você discerne o que está atuando. Na foto você discerne, porque eu vi uma foto com uma pastora e uma evangelista. Quando eu olhei, eu vi nítido, personificado, não tem como você não perceber. Vestido vermelho, batom vermelho, unha vermelha, toda apertada, espírito da pombagira. Na segunda, tava lá, personificação. Começa a se analisar. Talvez você não manifesta, mas você está personificada. Não é normal a pessoa viver debaixo da cor vermelha. Vermelho o tempo todo, roupa vermelha, boca vermelha, unha vermelha. Uma coisa ou outra, querida, é uma coisa ou outra. Personificação. Você olha e fala assim, eu já entendi o que personificou. No outro tinha o espírito da cigana. De longe eu vi aquela cigana. Então, quem tem entendimento de mundo espiritual, pega de longe. Como que a pessoa vai no negócio gospel e vai toda apertada, com roupa vermelha, batom vermelho, unha vermelha? Querido, se analisa, espírito de pombagira. Espírito de pombagira fluindo, já saiu de dentro para fora. Ah, Thalita, mas eu não manifesto. Tá bom, querido, não manifesta, mas personifica. Nem todo demônio manifesta. Tem horas que ele fica anos personificando você nem sabe, tá? Outro, espírito de confusão, desorientamento, falta de clareza, dificuldade em tomar decisão. Confusão, pessoa não sabe o que é certo e o que é errado, ela tenta, mas ela não acerta, ela tenta, mas está desorientada. Espírito de depressão, manipula as emoções para gerar um estado de tristeza profunda, desesperança, falta de ânimo. É um dos filhos de Belial. A depressão é o mal do século. É rápido, começa nesse filho, quando vai ver dele tem outros. São vários que estão sugando a energia da pessoa. Espírito de ansiedade, tá? Amplifica preocupações, levando a pensamentos de medo constante e ataques de pânico. Olha só, tudo isso é decorrente de um trono. Um trono trabalhando contra a sua vida. E talvez você não tenha todos, mas tenha um ou outro. Espírito de manipulação, Jezabel. Manipulação, a gente está falando de Jezabel. Controle por meio de intimidação, sedução, persuasão, distorcendo percepções para obter domínio mental. O que Jezabel fazia? Ela manipulava o marido, o Acabe, com palavras bonitas. Outra coisa que eu quero ministrar no seu coração, que eu ia fazer um vídeo e acabei que não fazendo, que não deu tempo. Querido, não se engane com oratória bonita. Não se engane num púlpito quando a pessoa vem cheia de conversa bonita. A serpente no jardim do Éden, ela não tocou em Eva. Ela falou com Eva. Falou bonito. Espírito do engano. Quando Satanás vai tentar Jesus no deserto, ele não tocou em Jesus. Ele falou. Cuidado. Ai, mas fulano prega tão bonito, fulano fala tão assim, querido. Falar, Satanás fala com maestreza. Eu quero saber se a presença do Altíssimo tá, se a nuvem tá. Abra a visão espiritual. Jezabel, ela atua nessa área, ela manipula as pessoas com palavras bonitas, com jeito legal, um ambiente agradável, tudo que te faz confortável no ambiente, querido. Começa a orar. O evangelho é desconfortável. O evangelho não é confortável. Eu falei para vocês, é muito difícil todo dia, não. Todo dia não, queridos, é muito difícil. Então você precisa entender se o ambiente que você tá confortável, talvez você tá tolerando pecado. Talvez você tá tolerando pecado e não tá percebendo, tá? Eu quero que você entenda algo. Em Marcos 9:20, a gente vai falar do espírito da epilepsia. Epilepsia é quando a pessoa se treme, vocês já sabem.
Quem é, Thalita, que está debaixo desse trono? Primeiro o trono é Belial, que é o trono da loucura. Depois vem Omolu. Omolu trabalha na região do cemitério. Omolu trabalha com tranca-rua, que trabalha com o Exu das almas. Olha como você tem que conhecer do mundo espiritual para entender o que está atuando. Então, quando você vê, a Bíblia fala em Marcos 9:20 que o menino se jogava, ele se tremia. E Jesus fala, desde quando? E o pai do menino fala, desde menino, desde pequeno. Então, você vê que aqui esse demônio da epilepsia tem um trono, tá? Porque talvez você pegue alguém e você sabe como orar. A gente está falando dos filhos, né? Dos filhos de Belial. Tiago 1:8. Tiago 1:8 vai falar de bipolaridade, tá? Bipolaridade. Uma pessoa que um dia tá bom, outro não tá, não é normal, queridos. Não é normal. Uma vida inconstante não é normal. O gadareno, acho que é Marcos 5, se eu não me engano. Não me recordo agora, eu só coloquei o nome. Gadareno vai falar da esquizofrenia. Estuda o gadareno mais a profundo para você ver. Tá falando de esquizofrenia. Então aqui tem 3 exemplos na Bíblia de doença mental. Thalita, na Bíblia não tá esquizofrenia. Claro, querido, isso é pelo Espírito que discerne. Tem coisa que não tá na Bíblia. Sexo anal não tá na Bíblia, mas tá falando de Sodoma e Gomorra. Então tem coisas que você não vai achar, são palavras atuais. A Bíblia é um livro escrito há muitos anos atrás, mais de 6.000 anos atrás. Então tem coisas que você vai discernir no espírito, tá? Uma pessoa que foi muito rejeitada, ela tende a entrar dentro desse elo dos espíritos de loucura também. Porque a rejeição, ela vai causar feridas na alma. Outro filho aqui, ó, como eu falei, o espírito da rejeição. Você acha o tempo todo que estão te rejeitando, que não gostam de você, que você não serve para nada. Aí você entra, o que a gente falou que o nome Belial é? Inútil, perverso, sem valor. Então aqui, queridos, quando você vê uma pessoa com rejeição, ela tá se sentindo inútil, sem valor, tá? Espírito de opressão, mais um filho de Belial. Carrega a mente com pensamentos de desesperança, falta de paz e cansaço mental. Opressão é quando o inimigo está em volta de você, te oprimindo o tempo todo, causando um cansaço mental. Você tenta orar, você não consegue. Você tenta falar com Deus, você não consegue. Você pega na Bíblia, te dá sono. Você vai ver uma pregação, te dá sono. Opressão espiritual, tá? Outro filho, espírito de dupla mente. Espírito de dupla mente ou duplicidade. Aqui a gente vai falar da bipolaridade, que eu falei em Tiago 1:8. Criam a mente dividida, causando instabilidade emocional e espiritual. Estudem depois os frutos do Espírito para você ver como que Deus quer você alinhada com Ele. Uma pessoa bipolar, ela não tem equilíbrio. Um dos frutos do Espírito é equilíbrio. O equilíbrio é para quando vier um ataque, um contra-ataque grande do inimigo, você ter base bíblica, você ter sua mente já alinhada com o eterno, para você estar equilibrada, tendo a certeza de que aquilo não vai te atingir. Sabe quando a gente vai numa igreja e aí Deus usa alguém e fala assim, olha, tô vendo que estão fazendo um trabalho de macumba para sua vida. Aí a pessoa ela fica com tanto medo que ela fala, meu Deus, estão fazendo, já não dorme mais, aí já tá achando que tudo tá ruim por causa daquele trabalho, e se não tá, começa a ficar, porque não entendeu que uma pessoa com santidade vai perder o dinheiro quem tá fazendo a macumba. Vai perder o dinheiro, pode pegar nos vulneráveis. Nos vulneráveis, no seu marido, nos seus filhos, pessoa que não tá debaixo da fiação, mas você que tá alinhada com o eterno, não tem como. Não tem como pegar. Olha só. Mais um filho. Espírito de obsessão. Gera pensamentos repetitivos e compulsivos, muitas vezes relacionados a vícios ou desejos incontroláveis. Queridos, os vícios são portas para demônios maiores entrar na sua vida. Como eu falei, uma pessoa que bebe, ela abriu para demônios do vício. Thalita, mas ele só bebe, volta para casa numa boa. Tá bom, mas ele abriu a porta. E talvez essa porta que ele abriu, no seu filho, pegue outros tipos de vício, como a droga. Pegue outros tipos de vício, como pornografia. Pegue outros tipos de vício, como adultério. Não tem coincidência no mundo espiritual. Ou você é filho de Deus, ou você é filho de Belial. A Bíblia fala, não tem como servir a 2 senhores.
Se você está em cima do muro, querido, saiba que Deus não é o seu pai. Porque para ele ser seu pai, para você falar que é filha, você vai ter que entender do mundo espiritual e vai ter que fazer muitos nãos. É muitos nãos. Outra coisa que eu ia falar para vocês. O narcisista. Narcisista também está debaixo do trono de Belial, porque é uma doença que atua na mente. O narcisista, queridos, ele é a personificação de Jezebel. O narcisista, ele te manipula, ele faz você sentir medo. Glória a Deus. Eu achando que vocês já estão cansados. Eu falei, já estão cansados, já é 6h14. Me fala aí se é pra mim continuar. Agora eu vou esperar vocês falar. Vocês podem falar agora. Eu já ia parar. Quero que vocês falem comigo. A gente já falou do narcisista, né? Não querem falar, né? Ó, o narcisista, ele tá debaixo do trono de Jezabel, tá? Muitas pessoas, elas vivem num contexto de uma família que ou tem uma mãe ou um pai narcisista, tá? Uma mãe ou um pai narcisista, ela tende a pegar alguém da família para massacrar, porque é o ego. Ele se sente bem fazendo mal pro próximo. Tipo assim, tem um aniversário. Um aniversário do ente querido. Se tem um narcisista, ele faz de tudo para destruir. Ele não gosta de ver outro feliz. Quando ele vê alguém feliz, ele precisa destronar a alegria. Eu quero que vocês comecem a pegar as doenças psicossomáticas e estudar um pouquinho cada dia a fundo, um pouquinho cada uma, para entender do mundo espiritual. Porque aí vocês vão ter mais discernimento de espírito. Vocês vão ver que quando a pessoa, ela costuma beber, né? Vamos falar da bebida, ela costuma beber. O que acontece com ela? Ela pode não manifestar, mas como eu tô falando, ela personifica. O espírito do Zé Pelinta é o espírito do malandro. Então você vê que fica falando mais gíria. Deus não gosta de gíria. Começa a ficar mais ousado, querendo ser o malandro, que pode, que ele faz e acontece. Ele tá personificado, tá? Espírito de perversidade sexual atua nas pombagiras. As pombagiras, querido, para você discernir, você vai ter que estudar uma por uma. Como que atua, como é o jeito. Thalita, como é que eu aprendo isso? Querido, só comprando estudo desse outro lado. Porque eu nunca pisei no candomblé. Eu nunca fui lá. Como que eu entendo? Quando eu compro estudo. Quando eu começo a enxergar como que funciona. Porque tem muita coisa que elas manifestam através de gestos, como eu falei pra você. A sete saia. A sete saia, ela é vermelha. Por isso eu tô falando, quando você vê uma pessoa que só quer vermelho, é boca vermelha, é isso vermelho, é cabelo vermelho, é unha vermelha, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, você já vai pegar o Espírito Santo vai te direcionar, ele vai falar assim, tem um espírito tal atuando ali. Chamou pra fora, não saiu, pode estar só personificado. Só tá personificado. O espírito do homossexualismo, ele personifica. Você vê que o homem, ele começa a personificar os trejeitos de mulher. Ele fala como mulher, ele quer ser mulher, tem uns que já até aflorou tanto que colocou peito, mexeu no corpo, mudou uma estrutura, personificou, tá? Deixa eu ver aqui mais que eu tenho que passar para vocês. Vamos ver aqui, ó. É forte esse estudo. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que vocês mexerem no campo de batalha e vocês pegarem essa área mental, alguém com esse problema, se você fizer um mapeamento e você identificar que tem um trono de loucura, quando você começa a destronar, orar, quebrar, ensinar como entra, como sai, eu quero que você entenda que o contra-ataque vai vir. E como que esse contra-ataque vem? Ele vai pegar algum da sua família para contra-atacar aqui, ó. Do mesmo jeito.
Satanás, ele não muda as estratégias, ele usa as mesmas. Então ele faz o quê? Ele começa a tocar na área da mente de alguém. Se você não está preparada, ele vai começar a disparar gatilhos na sua mente. Ele começa a soltar os dardos inflamados e como você não é curada, você cai no laço dele. Quando você vai tratar uma pessoa do ocultismo, Thalita, peguei uma pessoa que ficou muitos anos no candomblé, ou na umbanda, ou quimbanda, alguma área, né? Essas áreas que mexeu com o ocultismo. Toda vez que você colocar sua mão para ajudar essa pessoa a destronar esses altares, aí vai piorar um pouquinho para você. Por quê? Quem está do lado do ocultismo, eles derramam sangue, tá? Eles mexem nessa área do sangue, que é o altar de demônios. Quando você destrona, tudo que você destrona é que você derrubou o altar. A palavra destronar é quando você derrubou o altar. Quando você derrubou o altar do ocultismo, o que aconteceu? Os demônios perderam a comida. Tinha alguém que alimentava eles. Então você destronou, perdeu a comida, eles estão com fome. E aí o que eles vão fazer? Vai a ninhada atacar sua vida. E o que eles fazem? Quando você mexe com laço de sangue, elo de sangue, aqui também entra a perversidade sexual, tá? Quando você coloca a sua mão, quem fez aborto, quem consentiu aborto, tudo que envolve sangue, sêmen branco, como a gente está falando, aqui eles se alimentam de sangue. O que ele vai fazer? O contra-ataque vai vir como na sua vida? Pode causar um acidente, porque ele quer sangue. Você tirou a comida deles, então ele quer sangue. Pode ser que ele toque em você, você se machuque. Como eu falei, Satanás ele tem as artimanhas e ele consegue tocar no nosso físico, ele só não toca na alma. Então ele pode tocar no seu físico, você pode sofrer um acidente, você pode se cortar. Na parte dos seus filhos, ele pode, como eu te falei, cair de bicicleta, quebra um braço, acontece alguma coisa. Por quê? Aí você vai pegar quem é espiritual, porque você foi lá e tocou no altar de sangue. Então, por isso que o povo não quer mexer nessa área, por isso que as igrejas estão correndo de libertação, por isso que as igrejas eles querem pregar essa graça barata, porque sabe que na hora que coloca a mão na ninhada, o contra-ataque vai vir. Não tem como você mexer no mundo espiritual achando que ele não vai te tocar, ele vai te tocar, como ele me toca. Ah, mas você não está santificada? A santificação é uma coisa, o contra-ataque vai vir, o bombardeio é muito grande. Então, quando a gente mexe nesse trono de ocultismo, quando você pega uma pessoa, por isso que quando uma pessoa vem para o seu ministério, primeiro você precisa saber. Hoje eu entendo disso, eu não entendia. Quando uma pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu quero fazer parte do seu ministério. Hoje eu falo assim, eu quero conversar com você antes. Preciso saber os altares que a irmã tem levantado. Eu quero saber se a irmã quer mudar. Eu quero saber se a irmã realmente consegue reconhecer os erros. Porque não adianta eu me colocar no campo de batalha por uma pessoa, tentando ajudar aquela pessoa, que aquela pessoa não quer ser liberta. A pessoa quer especular, quer curiosidade. Às vezes ela está curiosa. O que a Thalita tem ali para oferecer? O que tanto que a Thalita ensina nas quarta-feiras? E não é assim. Quando você entrar para o meu ministério, você vai fazer um mapeamento. Nós vamos entender, identificar para eu poder entrar e saber com quem eu estou guerreando. Porque tem níveis de batalha espiritual que para eu entrar pela vida de uma pessoa eu tenho que estar revestida de muito jejum. Eu tenho que estar revestida de muita oração. Então não é de qualquer jeito que eu posso botar a mão. Vamos supor que essa pessoa fez muitos abortos. Tem muito sangue no mundo espiritual. E os demônios se alimentam da vida dela. E tá pegando filho, tá pegando marido. E tá uma sequência de consequência no mundo espiritual. E aí eu vou lá e destrono. Aí o contra-ataque vai vir aonde? Na Thalita. Na casa da Thalita. E a Thalita começa a sentir os bombardeios. E se eu não tô cheio do Espírito Santo, tem uma hora que o contra-ataque vem tão grande que a gente mesmo cai. A gente não aguenta, queridos, o contra-ataque do maligno. Ele tem poder. Não adianta eu vir aqui falar para vocês enganar. Satanás, ele tem muito poder. Deus deu poder para ele. Só que nós carregamos algo diferente dele. Nós carregamos o Espírito Santo. Nós carregamos o nome sobre todo o nome. Então é essa certeza de que você consegue destronar. Quando você tem santidade, você sabe de quem você é filha. Você tem uma identidade. Uma identidade, uma vez forjada, você não vai vender ela mais. Uma identidade de um cristão firmado na palavra, ele não se vende por um prato de lentilha, como eu falei.
Eu não troco a minha santidade, como eu falei, por um prato que me ofereceram. Tem 2 pulseirinhas. No céu não tem pulseirinha, querido. No céu tem santidade. No céu não tem pulseirinha, não tem aqui, ó, corta aqui, vem por aqui. Não, querido. No céu tem santidade. Unção na terra para ser derramada sobre a sua vida. Existe santidade e é um preço alto. Minhas ovelhas que tá aqui, eu quero que vocês coloquem a mãozinha que eu tenho algo para falar. Cadê minhas ovelhinhas? Põe uma mãozinha aqui que eu quero falar algo com vocês. Vamos esperar ver minhas ovelhinhas. Quero saber se vocês gostaram do estudo de hoje. Esse estudo é pesado, gente. Não é um estudo leve. Eu tenho algo da parte do Senhor para falar com vocês. Quem está comigo nas quartas-feiras, hoje eu entreguei uma pérola para vocês. Isso aqui é estudo de libertador. Isso aqui é algo interno que nós temos. E como eu falei para vocês, muita coisa eu estou passando para vocês terem discernimento de espírito, tá? Mas isso aqui é algo interno. É algo que a gente compra para a gente saber como que a gente vai lidar. Quem está comigo nas quartas-feiras, eu quero tirar você da zona de conforto, tá? Aleluia, Jesus. Quem está comigo vai sair da zona de conforto. Deus me deu uma estratégia nessa madrugada. Nós vamos começar, vocês já têm os portais, né? Eu vou pegar os portais, nós vamos ver os horários. E nesses horários nós vamos levantar intercessores em cada janela. Eu gostaria de ficar nas 3 da manhã, que já é meu horário de batalha espiritual. E eu vou colocar um por um para orar numa janela. Thalita vai orar quantas horas, querido? 5 minutos, 10 minutos, o tempo que o Espírito Santo te usar. Eu preciso que você esteja na janela de oração. A janela abriu do meio-dia às 3 de enfermidade. Quem vai ficar? Nós vamos entrar num acordo. Nesse período eu quero que você se levante como guerreira. E essa guerreira vai orar naquele período e você vai mandar a oração no grupo. Porque nós vamos fazer uma janela. Nós precisamos nos revestir de mais autoridade. Então, quem está comigo vai começar a sair da zona de conforto. Vocês precisam ter autoridade. Thalita, eu tenho vergonha. Vergonha, coloca ela na bolsa, querido. Vergonha não entra no céu, não. Põe na bolsa e segue sua vida. Vamos orar. O jeito que Deus te usa é o jeito que Deus quer te usar. O meu jeito é o meu, o seu é o seu. Nós temos formas diferentes, mas nós temos algo que é diferente do mundo, que é a presença do Espírito Santo. Então, nas janelas, nós vamos colocar pessoas para colocar uma das 6 às 9, das 9 ao meio-dia, do meio-dia às 3, das 3 às 6 e, consequentemente, nós vamos mandar no grupo. Oi, eu sou a intercessora Leane, estou dando um exemplo, estou aqui na janela das 3 da tarde e vou começar a oração. Chicote no lombo de Satanás. E aí essa oração você vai mandar no grupo. E na próxima janela a outra vai mandar. E na próxima a outra vai mandar. E assim a gente vai destronar o inferno. Amém? É assim que a gente sai da zona de conforto. O líder, ele veio para isso. Não adianta só o líder pagar preço. As ovelhas vão ter que ter autoridade. As ovelhas têm que ter autoridade. Aqui é um povo cheio, aqui é um povo que é liberto. Nós somos libertadores. Então, na madrugada, enquanto eu orava, o Espírito falou comigo: filha, levanta esse povo, dá autoridade para ele, destrava eles. Alguém precisa destravar eles. Porque talvez você estava no seu comodismo. Eu falei para você, comodismo não é o lugar que o Espírito Santo se encontra. Você precisa orar. Thalita, eu só consigo orar 5 minutos. Amém. É 5 minutos. Ninguém começou dinossauro. A gente começou com 1 minuto, com 2, com 3 e vai elevando o nosso nível. E aqui não tem ninguém para julgar ninguém. Vai todo mundo se ajudar. Talvez eu consiga orar 5 minutos também. Às vezes eu tô cansada de madrugada. Sou ser humano. Às vezes eu acordo 3 horas, oro até 3:10. Tô cansada, eu não posso mentir para vocês. A gente cansa. Mas a gente orou.
mas a gente se levantou os 10 minutos. É isso que importa. Então eu tô aqui para levantar vocês, tá? Eu preciso quando chegar o meu dia, que eu vou viajar nações, que eu tenho promessa, o meu povo tá de pé. Vocês vão lembrar do legado. Um dia teve uma menina na minha cidade que Deus levantou ela e me ajudou a ter autoridade. Um dia Deus preparou uma menina que para muitos não era nada, mas para Deus era uma escolhida e me ajudou a destravar no mundo espiritual. E aí, consequentemente, vocês vão destravar outras pessoas, porque vocês hoje estão tendo ferramentas, porque vocês hoje estão conseguindo uma segurar na mão da outra e conseguir ajudar pessoas. Então, eu quero, a partir de quarta-feira, a gente vai fazer o estudo do Apocalipse, em nome de Jesus vai dar tudo certo. E aí vocês vão ter mais autoridade. Eu quero vocês cheios do Espírito Santo. Chega de crente Nutella, de pedir oração para pastor. Chega. Quem tá comigo tem autoridade. Mas não é essa autoridade que falaram não, viu? De serpentes e escorpião que pisa no mundo. A gente é separado. A gente é kadosh. A gente sabe o que pode e o que não pode. Até onde eu posso ir. Eu sei o meu limite, você sabe o seu, como cada um sabe individual. Amém? Amanhã eu deixei o dia livre, porque eu troquei o seminário, viu? A gente ia fazer amanhã o seminário, mas a gente trocou, vamos fazer na quinta. E aí eu quero falar com vocês que amanhã eu tô pensando em fazer uma live 4 da tarde, porque na quarta eu já tenho seminário, quinta eu tenho seminário, então eu não vou conseguir fazer live. Eu posso fazer amanhã, 4 da tarde, a gente pode fazer da impartição, né? Parte 2, que a gente falou de transferência de unção, né? Falamos da unção. E aí eu quero trazer o pastor de novo para a gente fazer a impartição. E eu quero dizer para vocês que eu tô no meu coração de fazer um culto, eu já falei, presencial. E eu quero preparar vocês, por isso que eu quero tirar vocês da zona de conforto. Eu quero que vocês sintam a unção entrando nos ossos quando a gente impartir. Mas para vocês sentirem, vocês têm que gerar no mundo espiritual. Então eu quero tirar vocês da zona de conforto, como um dia eu saí. Então nós vamos nos levantar, mas agora a gente vai com mais velocidade, viu? Agora a velocidade vai aumentar um pouquinho. E aí vocês vão ver que vocês vão começar a ter autoridade. E aí a gente vai fazer esse culto presencial, se Deus permitir. E aí eu quero transferir o que eu carrego para vocês. Eu quero que vocês sintam os ossos, a dor nos ossos, tremer os ossos, de vocês olhar e falar assim, meu Deus, era isso? Meu Deus, eu nunca senti isso. Vocês precisam sentir a glória de Deus, o avivamento. Eu quero que vocês sintam algo que vocês nunca sentiram em lugar nenhum. Só dá quem tem, só quem dá é Deus. Só quem vai receber é quem gera. O seu odre você vai receber na proporção do seu odre. Conforme mais você jejua, mais você recebe. Se você jejua menos, menos você recebe. Eu não estou dizendo que você não vai receber. Eu estou dizendo que você vai gerar algo no mundo espiritual. Eu não entendi a pergunta. É a segunda vez que eu estou aqui. Tem grupo de oração? Nós temos na quarta-feira um grupo de estudo, tá? Na quarta-feira nós temos um grupo de estudo. E agora a gente vai começar a esmiuçar o Apocalipse. Vai começar na quarta-feira. Nós vamos começar a ver a revelação do livro, o que está ali, os códigos proféticos. E, consequentemente, em abril, se tudo der certo, já estou gerando no mundo espiritual, eu vou alugar um local. Vai vir a minha pastora, a minha bispa, e vai vir esse pastor, eu estou pretendendo trazer ele, tá? Ele carrega curas, sinais e maravilhas. Então, cada um trabalhando no dom que Deus deu, vai ser uma explosão aquele lugar. Eu quero fazer cura interior, sabe? Meu pensamento tá alto. Nessa última conferência que eu fui, eu entendi que seria uma transição. Eu estou no momento do meu ministério de transição e eu preciso que vocês sintam sinais e maravilhas. Eu preciso que vocês sintam a glória, a unção. O que tem diferente, o que é diferente, como que vocês são gerados no mundo espiritual. Por isso que na madrugada o Espírito falou, filha, quem está com você, tira da zona de conforto. Você vai se colocar a brecha, mas eu quero que cada uma também se coloque a brecha.
Então a gente vai entrar no... Você que já tá comigo, já começa a pegar seu horário aí, ó. Já vem com seu horário anotado. Thalita, eu quero fazer às meio-dia. Thalita, eu quero entrar às 9. Cada um vai entrar no parâmetro, tá? E a gente vai entrar nessa janela de oração e vai ser poderoso. E eu não aceito não. Eu não aceito não como resposta. A gente vai começar a guerrear. Um exército de pé. Você não tem ideia do que a gente vai fazer no inferno. Vocês estão com alguma dúvida? Posso parar? 1h30 de live. Posso parar? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Domingas, me chama no particular aqui do Insta e me dá um oi que eu vou te dar o meu número e você me chama e eu te coloco. Alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa antes da gente terminar? Vocês querem que eu deixe salva a live? Me diz aí. Vocês entenderam certinho do trono de Belial, entenderam do espírito de loucura, no nome de Jesus. Tentei passar do mais fácil possível, tá? Entramos em algumas áreas, mas para a honra e glória do nosso Senhor, consegui esmiuçar. Pode perguntar, Deb. Deixar a Deb perguntar, depois a gente... Ah, da maldição vocês vão gostar. Da maldição vocês vão gostar muito. O lesbianismo, ele vem de um cativeiro de rejeição. Geralmente a pessoa rejeitou alguém no ventre, tá? Ainda no ventre. Ou a pessoa queria uma menina e veio um menino, tá? Soltou uma palavra. Às vezes o pai queria uma menina e a mãe queria um menino, e ali teve uma divergência, né, quando Deus mandou o sexo, e ali Satanás se apropria daquela criança, e quando, geralmente, você vai ver 3 jeitos na criança, 3 jeitos, até 7 anos, nós quebramos, o pai e a mãe quebra, tá? Nós temos autoridade. Passou dos 7, nos 9 aos 12 anos, entra os, os hormônios. É que eu não estou entendendo muito bem o que você está falando picado, mas deixa eu te explicar. Dos 9 aos 12 anos começa a ter os hormônios. Nos hormônios é onde Satanás se apropria, porque começa o quê? Ter desejo. Enquanto a criança é inocente, é mais difícil dele se apropriar. Mas quando a criança já tem de 9 a 12 anos, tem os hormônios, então entra um pouco da malícia e aí ele se apropria. Eu tenho casos de pessoas que cada filha de um pai diferente. Detalhe, altar de bastardia, né? Tem um altar de bastardia. Então, você vê que são vários tronos que a gente tem que achar no mapeamento para montar a árvore genealógica e começar a destronar. Nesse caso do lesbianismo, já aconteceu de eu peguei caso de a filha ser lésbica porque a mãe rejeitou no ventre. E uma rejeição, é isso que acontece, a pessoa se sente doente, ela se sente inútil. Sua dúvida é se pode passar para sua filha. Eu vou te falar uma coisa, me chama no particular que eu vou te dar meu WhatsApp para você me explicar direito, porque eu não estou entendendo direito. E aí eu vou te explicar. Ela é neta. Tem um espírito na família, então é isso, o espírito está pairando na hereditariedade da família, que vem da avó.
Eu vou tentar te explicar. Meu marido é crente, eu também. Vamos lá. Peraí que eu já explico. Vou responder ela, depois eu vou responder o outro pra gente terminar. O que acontece? Vamos supor que a avó, ela rejeitou um filho, tá? O filho nasceu. Esse filho se torna lésbica, uma menina se tornou lésbica. Tem um espírito no meio da família. E ele tá ali naquela pessoa, só que ele tá já procurando alguém para pegar também. Porque ele não fica só em um, ele fica procurando alguém. Vamos supor que a sua filha, sua neta, não sei, tá na linhagem. Ela nasce, em algum momento ela entra no cativeiro de rejeição. Mas você e seu marido não rejeitou, mas algum amigo rejeitou, mas ela foi vítima de alguma coisa lá fora e abriu essa porta da rejeição. E ali o inimigo, ele pega ela. Pode ser que pegue nessa fragilidade. Então, o que é o correto? Você, como uma mulher de Deus, você procurar um libertador, não sei se você na sua igreja tem, procurar o libertador, fazer o mapeamento e quebrar os altares. Senhor, eu cancelo, eu anulo, eu rejeito, eu não aceito isso na minha família, porque nós temos que se posicionar. A Bíblia diz sobre o livre-arbítrio. Lá na frente, eu posso falar com propriedade porque eu vivi isso. Quando eu tive o meu filho pequeno, o Pietro, quando eu já tinha o Juan, que tinha 16 anos. Quando eu tive o Pietro, eu queria uma menina. E veio um menino e eu fiquei frustrada. Eu rejeitei no ventre e eu lancei uma palavra. Eu falei, Senhor, eu não aceito esse menino, eu não engravidei para ter um menino. E, consequentemente, aquilo movimentou o mundo espiritual contra a vida do meu filho. Só que eu era do mundo, eu não entendia nada. E, uma certa feita, meu filho nasceu e começou a apresentar 3 jeitos de menina. E a escola me chamou, todo mundo começou a perceber. E ali eu comecei a ver algo de diferente, só que eu não conhecia de mundo espiritual, então eu acreditei que meu filho nasceu errado. Com o passar do tempo eu fui aprendendo sobre portas e portas, Deus preparou uma pastora, me ensinou do mundo espiritual, e hoje eu entendo que eu liberei uma palavra. Enquanto aquela palavra estava nas mãos de Satanás, a procuração, ele perturbou meu filho. Ele mostrava jeito de menina, ele falava que queria ser menina. Quando eu destronei, que eu entendi, Deus falou, agora se posiciona, porque o espírito está na família. E eu entendi, porque o espírito está na prima, que está na outra prima, e aí você vai mapeando a família. Então pegou o vulnerável, porque eu lancei uma palavra lançada. E eu entendi, cancelei, rejeitei, fechei as brechas. Hoje meu filho é um menino, é um profeta. Não tem mais. Mas por quê? Para a honra e glória do Senhor, Deus chegou cedo na minha vida. Meu filho tinha 3, 4 anos de idade. Hoje ele vai fazer 7. Hoje meu filho é cheio do Espírito Santo. E eu ensino para ele, até aqui, missão cumprida. Quando ele tiver adolescente, eu não tenho controle sobre tudo lá fora. Aí ele vai abrir o livre-arbítrio. Se ele pisar em falso, você não é super-heroína. Você não tem como libertar ninguém. Você não salva ninguém. Então, é o dever cumprido, é isso que eu passo para vocês. Ensina até onde você puder. Lá fora, queridos, o mundo ensina também. Se eles têm uma raiz formada, uma base formada, eles conseguem dizer não. Mas se infelizmente eles não têm essa base formada, eles podem ter essa tendência de cair. Mas até 7 anos nós cancelamos e fechamos as portas, tá? Deixa eu ver aqui. Você já pegou, tem espíritos na família, você viu que eu expliquei, eu via o espírito na família e quando chegou na minha, que seria a vez, né, porque eu lancei a palavra, para você entender, Satanás está procurando as portas, então ele vai ver onde tem uma porta, se é uma palavra lançada, se é um altar levantado, e ali ele vai se instalar com aquela maldição, que é a consequência que a gente falou, tá? Quem se corta seria qual trono? A partir do momento que você se corta, tem o espírito da morte. Tá? Você vê que as pessoas que se cortam, elas se cobrem. Elas vivem de roupa de escura, preta. Pessoas que se cortam, elas estão com muitas feridas na alma. Dói muito a alma dela e ela não consegue expressar. E aí o que ela faz? Ela se corta para suprir uma dor que está lá dentro. Então, consequentemente, na hora que a pessoa se corta, queridos, quem recolhe aquele sangue é demônio. Porque a Bíblia fala que se você derramar um altar de sangue, então, não estou falando quando você se corta com a faca sem querer, tá? Você cortou sem querer, ali foi sem querer. Estou falando quando você se corta
proposital, corre um sangue, como a tatuagem, como a gente já falou um pouco. Quando corre o sangue, vem um demônio chupar aquele sangue no mundo espiritual. Viu? Então, é muito, muito, muito difícil da gente ajudar a pessoa sem fazer um mapeamento. Por isso que nós precisamos fazer mapeamento. E às vezes, quando você vai pegando como é que eu digo? Você vai tendo experiência no mundo espiritual, você já estudou muito, você tá cheia, tem muita experiência. Numa conversa você entende. Aí não precisa mais de papel. No começo eu precisava de papel. Aí eu mandava o papel, a pessoa respondia, eu vinha, olhava e tal. Com o tempo você começa a pegar, porque você tem experiência. Você estuda muito. Para você mexer com libertação, você vai precisar estudar demais. Você vai precisar dedicar tempo, comprar livro, muitos livros de libertação, estudar o mundo espiritual, vai ter que ver vídeos do outro lado. Tá? Thalita não gosta, aquele povo se manifesta, então você não foi chamada para libertação, corre dessa área. Porque a gente tem que ver como manifesta, quando tá falando, como que eles atuam, quando o tranca-rua vem, quando tudo que eu tô falando aqui. Você vai precisar estudar essa área. Então, se você não tem estômago para isso, é sinal que você não foi chamada para libertação. Não foi. Porque nós que somos chamados para libertação, o que mais você gosta é dessa área. Vou pegar um negócio aqui para vocês verem. Cadê ela? Ó. Estão vendo? A Bíblia satânica. Tem pessoas que não têm estômago para ler isso. Porque quando lê isso aqui, é de uma profundidade. Ó, não gosta. É de uma profundidade para você entender o outro lado. Como eu falei, para nós virmos aqui fazer uma live de região de cativeiro, explicar como é a morada de Satanás, chegar aqui e explicar para vocês como que o lado obscuro faz, trazendo numa facilidade para vocês, vai ter que ter muito conhecimento do outro lado. E tem pessoas que não têm o chamado. Não tem, Thalita, eu não consigo. Se eu tivesse a Bíblia na minha casa, Thalita, eu acho que eu nem durmo. Já eu, querido, de madrugada eu abro essa Bíblia aqui e eu começo. Peraí, missa negra, gostei de saber o que tem aqui. Porque meu espírito pulsa para isso, porque eu fui chamada para a área da libertação. Então, para mim, isso aqui, ó, é cereja de bolo. Eu gosto, mas tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que preferem só ouvir por cima. Não quer se aprofundar. Amém. Não foi chamada, cada um no seu chamado. Mas quem gosta, vai gostar de estudar pentagrama, como que é projeção astral, tudo isso. E tem na Bíblia, tá? Tudo isso que eu tô falando tem na Bíblia. Podemos parar por aqui, 2 horas de live. Quem vai ver essa live depois, 2 horas, vocês vão ficar cansados de ver isso. Vou mostrar para vocês. Espíritos de loucura. Olha isso aqui, ó. Isso é pérola. Espíritos de loucura. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Romanos 1:22. Vou encerrar por aqui. Amém. Vou fazer o banner em nome de Jesus. Amanhã, a gente, 4 horas, está aqui de novo. Vamos falar de impartição. Quero que vocês comecem a gerar no espírito, para quando vier esse evento que a gente quer, que eu quero fazer, eu estou gerando, para dar tudo certo, vocês receberem e sentirem o que é essa impartição. Amém? Vou encerrar agora, em nome de Jesus. Mais tarde eu coloco o banner no grupo e já vão gerando aí quem vai ficar em cada horário, viu? Beijo, queridos. Fiquem com Deus.